Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Finalmente estou aqui em mais uma live, né? Faz tempo que eu não abro uma live aqui com vocês. Sejam bem-vindos, Cláudio, Andressa, Aline. Sejam bem-vindos. Eu ainda estou aprendendo aqui porque o hábito não é muito grande, mas vejam só. Nosso tema hoje é falar sobre engajamento com as varas. Sejam elas do trabalho ou de qualquer lugar, você pode aplicar em qualquer âmbito, tá bom? Então vamos dar mais um tempinho para chegar mais algumas pessoas pra gente falar, né? Aproveita, Andressa, se você tá aí, manda para seus colegas, suas amigas. Vamos chamar todo mundo. Deixa eu mandar aqui também. Vamos lá, vamos mandando as para nossa live. Deixa eu ver aqui mais. Vamos embora. Vamos que vamos. Pra gente falar tem muita coisa boa pra vocês aprenderem, tá certo? Então vamos estudar. Vamos embora. Vamos. Mandei para um monte de gente já. Oi, Joelma, seja bem-vinda, minha querida. Bem-vinda. Vai me falando aí. Andressa, como é que tá a sua jornada aí na perícia? Obrigada, viu, por estar enviando também. Fala você também, Joelma. Como é que tá a sua jornada na perícia? Joelma Santos. Boa noite, minha linda. Pode falar. Vão deixando para mim aí seus comentários. Vão deixando aí seus comentários para mim. A gente vai conversar aqui a respeito de engajamento com as varas. Essa semana nós fizemos várias caixinhas de perguntas, enquetes, perguntando quais as dúvidas de vocês a respeito de como engajar com as varas, se vocês já tinham se apresentado presencialmente, se já tinham feito algum trabalho, né, para engajar com as varas, certo? Então, me fala, vocês que estão aqui comigo agora, tem uma turma que me pede, mas não comparece. Já concluí o curso, fiz meu cadastro no Sigil. Ótimo. E agora, o que está faltando para você correr atrás da sua nomeação? Correr não, né? Você ir em busca com calma. A gente fala correr, é um modo de falar. O que está faltando para você ir atrás dessa nomeação? Fala para mim. Aproveita que aqui você vai ter orientação, vai ter uma direção que vai lhe levar. Coragem? Não acredito, não. Coragem, não. Coragem para ir atrás. Você já está com o seu cadastro pronto, já terminou o curso, está insegura de alguma forma. É isso? Você aprendeu a fazer o engajamento com a vara? Já aprendeu a fazer o engajamento? Sabe como é que faz? Certo. Então, você tem várias formas de fazer o engajamento com as varas de trabalho. Então, se aprendeu, só falta botar em prática. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Você vai ficar na expectativa de que vejam o seu nome na lista de peritos, lá pelo Sigil, e nomeiem você. Entendeu? Então, é que nem um trecho da Bíblia que fala o seguinte, que lá no livro de Josué, né, que ele tomou posse de muitas terras, mas na hora que ele não destruiu todos os povos, na hora que ele dividiu as terras conforme Moisés havia ordenado, né, Josué era sucessor de Moisés, então o que ele fez? Ele repartiu as terras, mas disse, olha, lá ainda tem muito povo para vocês dominarem e se apossar da terra.
Então é assim, Joelma. Você precisa dominar o seu espaço. E o seu espaço vem quando você começa a fazer o engajamento com as varas, a praticar aquilo que você aprendeu. Entendeu? É assim que as coisas funcionam. Se você não correr atrás daquilo que você quer, não vai chegar. Deixa eu ver quem é que tá mais aqui. A Thaís. Thaís, você tá aqui, Thaís? Fala pra mim como é que tá a sua jornada. Fala pra mim como é que tá a sua jornada aí em questão de engajamento. Primeiro, acho que a gente tem que entender uma coisa. O que é engajamento? Você sabe o que é engajamento? O que é engajar? Vamos procurar aqui engajamento. É o ato de se comprometer ativamente. Olha só, quando você decide se engajar com uma vara do trabalho, com uma vara federal, seja qual for o tribunal, aqui o nosso foco é a trabalhista. Então, quando você decide se engajar com aquela vara, você está colocando o seu comprometimento, ter um envolvimento, uma participação nos processos, de forma que cause um impacto na vida daquelas pessoas que estão ali, das partes, dos advogados, do juiz, entendeu? E até dos servidores. Isso é engajamento. Na cabeça de muita gente, engajamento é somente a nomeação e não diz respeito somente à nomeação, entendeu? Engajar é você se dedicar, é você ter zelo pelo seu trabalho, é você fazer o seu trabalho com afinco, é você ter responsabilidade pelo trabalho que você disse que queria tanto fazer. Vocês entenderam? Fala pra mim se vocês entenderam agora sobre o que é engajamento. Bora, gente, bota aí, entendi, sim, ok, bota a mãozinha aí, um dedinho assim. Isso é engajamento, entendeu? Não é só a nomeação, isso é engajamento. Então, onde começa o engajamento? Começa com a sua primeira nomeação, né? Aí você tem que fazer uma construção, relacionamento para prospecção de trabalhos. Verdade, Andressa, faz parte da descrição do que seja engajamento, certo? Então, se você for procurar o significado dessa palavra, engajamento, você vai encontrar, é o ato de se comprometer ativamente, ter envolvimento, participação e dedicação a uma causa. Você se engaja com qualquer causa que você queira, certo? Qualquer causa que você queira, você pode se engajar. Agora, isso requer responsabilidade, dedicação. Tá bem? Tá, a Joelma, né? Joelma, vamos pegar essa falta de coragem aí e vamos botar no bolso a falta e vamos seguir, porque ela vai explodir em algum momento aí na sua vida e você vai chegar na sua primeira nomeação, entendeu? E eu quero, nesse momento, já tendo falado um pouco sobre o que seja engajar, né? Eu quero falar um pouquinho dos resultados dessa semana que nós tivemos aqui no nosso perfil a respeito da primeira nomeação, do engajamento com as varas, enfim. Já vimos aqui o que é engajamento de fato. Espero que vocês tenham entendido isso. Volto a falar, muita gente pensa que engajamento é só diz respeito à primeira nomeação. E não é isso, tá? Não é. Tá? Então, veja só. Eu fiz uma pergunta numa caixinha e eu disse bem assim, o seguinte: você já foi até uma vara do trabalho para se apresentar como perita? Né? Essa foi a pergunta. E o resultado, pasmem, 62% disseram que tem vergonha. Vergonha. 12% disseram sim. E 25% disseram tenho medo do juiz. Foram as opções que eu deixei e a pessoa respondeu isso. Se ela não quisesse responder, podia ter vindo no direct e me dizer uma resposta diferente, né? Mas não veio. Então,
Como que acontece isso nos tempos de hoje, nos dias atuais, você dizer que tem vergonha de ir até uma vara do trabalho se apresentar, né? Como que pode isso? Você não tem vergonha para outras coisas, mas você tem vergonha de buscar algo que vai ser bom para a sua vida, bom para a vida da sua família, não é? E você ter vergonha de buscar isso. E eu vou explicar como que a gente pode fazer esse engajamento de uma maneira simples, de uma maneira saudável, de uma maneira leve, sabe? Que não vai te deixar com vergonha. Você tem que romper essa fase aí dessa dita vergonha. Bem-vindo, Gustavo, Milena, Bea, é Bruna, eu acho que é Bruna o nome, meu Deus. Desculpa, seja bem-vinda, né? Então, assim, engajar com a vara, você poder chegar até uma vara do trabalho, oi, no meu caso é insegurança por não ter feito um caso. Eu entendo, realmente. Mas você não fez um curso? Se você fez um curso, nesse curso, obrigada, Bruna, nesse curso você não teve um estudo de caso, de um caso real? Bem-vindos. Vocês não tiveram um estudo de caso real? Então, o que é fazer a perícia, gente? Fazer a perícia é você ler o processo, entender do que se trata e aplicar ali a sua expertise. Então, veja, se você tem experiência em cálculo trabalhista, que é o caso aqui, né? O nosso foco aqui é a perícia trabalhista. Então, se você tem experiência com cálculos trabalhistas, principalmente pessoal que já trabalhou em departamento pessoal, o que é que acontece? Aquela experiência que você tem lá no departamento pessoal é o que você vai aplicar na hora de fazer a sua perícia. É claro que o que você vai precisar aprender é o rito processual, né? Você vai entender ali o que é uma petição inicial, o que é uma contestação, o que é uma sentença, um acórdão. Você vai pegar todas essas peças processuais e você vai buscar entender cada uma delas. E não é difícil, porque é uma história que está sendo contada ali. É uma história que está sendo contada e você vai ler como se você estivesse lendo um livro. E vai buscar entender qual o objeto da ação. E esse objeto da ação vem onde? Vem a partir da petição inicial, contestação e uma decisão posterior. Então você vai entender o que aconteceu ali naquele caso, naquele processo, né? E a partir das decisões judiciais você vai entender qual o objeto da perícia, ou seja, qual é o trabalho que você tem que fazer. Então eu vou dar um exemplo simples e que ocorre muitas vezes nos processos trabalhistas. Vamos lá. Maria, vou dar um nome fictício aqui. Maria entrou em juízo, né? Entrou com uma ação trabalhista contra a empresa X, tá? E ela requer o que ali? Ela requer horas extras que não foram pagas a ela no curso do contrato trabalhista dela. Ela trabalhou, digamos, 5 anos ali para aquela empresa e nunca recebeu hora extra. Aí, ao final, quando ela foi demitida ou entrou com um pedido de rescisão indireta, aí ela... Olá, Luciana! Então, nesse caso, quando ela entrou assim, em juízo, ela vai requerer ali os 5 anos de horas extras que ela não recebeu, certo? Como é que funciona? Ela entra em juízo com a ação, certo? O juiz vai apreciar o pedido dela, vai abrir vistas para a parte contrária, né, para a reclamada, para que ela apresente sua contestação, né, e ali vai se travar uma batalha judicial, né. Depois da contestação apresentada, o juiz vai apreciar os pedidos, né, tem lá os pedidos na petição inicial. Oi, Aninha, minha filha, tudo bom? Vai apreciar os pedidos naquela petição inicial, né? E vai ver, por exemplo, ela está pedindo hora extra. Aí, para que ele defira o pedido de hora extra, o que é que vai acontecer? Ele vai analisar, tem fundamento legal? Tem fundamento legal, ou seja, existe uma lei que garante o pagamento daquela verba. Agora, aquela reclamante, ela fez realmente, ela trabalhou em horário suplementar?
né? Aí ele vai aonde? Ele vai nos documentos, porque quando se inicia um processo, traz documentos também, certo? E aí ele vai ver o quê? Nos cartões de ponto e nos contra-cheques se existem evidências de horas extras ali que ela tenha praticado. Se ele acha essa evidência ali, se é coerente com o pedido dela, ele vai deferir aquele pedido. Pronto, objeto da ação definido. Qual é o objeto da perícia? O juiz defere a hora extra, mas ele não sabe apurar quanto é em valor que aquela pessoa tem direito. E nesse momento, ele nomeia um perito para auxiliá-lo naquele caso. É esse o trabalho, viu, Joelma? Que a gente vai fazer. Então, se você tem experiência em apurar essa verba, trabalhando no departamento de pessoal, dentro de um processo judicial não vai ser difícil. Agora, você precisa aprender, como eu disse, o rito processual, você precisa aprender a usar o PJ-Calc, e eu acredito que você deve ter aprendido aí no curso a usar o PJ-Calc, ou não, né? Eu acho que deve ter aprendido sim. E aí onde você vai aplicar o seu conhecimento, você vai entrar com a sua expertise. E isso ocorre também com outras áreas da perícia, que não sejam só a nossa, de cálculo, certo? Então, por exemplo, se essa mesma empregada, essa mesma reclamante, ela entra também com um pedido de insalubridade, por exemplo, não somos nós que vamos dizer se tem direito ou não à insalubridade. Nesse caso, o juízo vai chamar o perito engenheiro, que vai ajudá-lo a evidenciar a constatar se há realmente ali, se ela trabalhou numa área insalubre, certo? Então, se assim for constatado que ela trabalhou numa área insalubre, né, que prejudicial à saúde dela, o juiz vai deferir o pedido de insalubridade, em grau mínimo, médio ou máximo. Tudo bem, mas mesmo assim, o perito que vai fazer os cálculos, né, o perito contador, administrador, o economista, o advogado, ou mesmo o profissional de RH e DP, vai ser ali nomeado para apurar o valor, em valor, aquele pedido da reclamante de insalubridade, certo? Então, é simples, você vai pegar o conhecimento que você tem e apurar aquilo que o juiz está pedindo. Então, não tem muito o que fazer, certo? Então, se você não pegou num processo real, realmente seria uma boa oportunidade. Aqui no nosso curso, no meu curso e na minha mentoria, a gente trabalha com casos reais, tá? E também já orienta, desde que o aluno ou mentoreado chega aqui, a buscar a sua própria nomeação. A gente orienta como fazer, dá as estratégias, incentiva, dá todo o apoio para que essa nomeação chegue. Para alguns, as nomeações chegam rápido, para outros demora um pouco mais. Isso é muito relativo. Não é uma coisa que, por exemplo, uma das meninas que responderam às caixinhas de perguntas que eu coloquei, a gente percebe que ela está muito frustrada com a situação dela, porque ela não foi nomeada ainda, né? Meu amigo Rosalvo Gomes, você está aqui, meu Deus, seja bem-vindo, beijo para você. Então, assim, me pareceu muito frustrada, por quê? Porque ainda não conseguiu a primeira nomeação dela. E ela acha que tudo se resume aos acontecimentos da vida dela. Mas não é assim. Não é assim. Obrigada, Rosalvo. Não é assim que acontece, tá? Então, a sua persistência, a sua insistência, isso vai ditar onde você vai chegar. Se você para hoje onde você está, não faz mais nada, não consegui nomeação, não vou atrás de nada, porque o juiz já tem carta marcada, né, só nomeia os mesmos. Não é assim que acontece, não é. As minhas alunas da mentoria, os meus mentoreados estão todos, praticamente todos, atuando já, seja na esfera extrajudicial ou na judicial, mas eles já estão atuando. Bruna está dizendo aqui,
Estou realizando contato com as varas de forma gradual. E-mail, telefone, balcão virtual, até o momento. E mapeando as varas que possuem demanda. Alguma dica a mais? Já foi presencial, Bruna? A maior nota é dada para o presencial, tá? No final dessa live eu vou dar umas dicas quentes para vocês começarem a aplicar, tá certo? Então veja só, coloquei uma outra caixa de perguntas, outra caixinha de perguntas, onde eu perguntei o seguinte: qual sua maior dúvida sobre se aproximar de uma VT? Né? Qual é a sua maior dúvida? Aí essa pessoa, que eu acho que ela não tá aqui, aí ela disse o seguinte: vejam bem o que ela disse. São os diretores que respondem. Ninguém tem acesso ao juízo. Isso não é verdade, tá? Existem muitos juízes que se colocam à disposição para fazer uma audiência com você, perito, com você, candidato, a você, futuro perito, entendeu? Muitos juízes se colocam à disposição, mas aí o que acontece? O medo, a insegurança acabam atrapalhando e você não segue mais à frente. Muitas vezes eu já liguei para varas do trabalho para fazer engajamento, falava com o diretor e o diretor dizia: a senhora quer falar com o juiz? Ele tá aí. Eu disse: quero. E falava com o juiz. Então, não tem dificuldade para acessar o magistrado, não. A não ser que ele esteja em audiência. Mas se for um dia, se você souber da dinâmica daquela vara, você vai conseguir chegar até lá e vai conseguir falar com o juiz. Liga, pergunta qual o melhor dia e vai até lá, tá certo? Essa mesma pessoa ainda falou o seguinte: as nomeações ficam sempre com as mesmas pessoas, basta pesquisar no Sigel, ou seja, ela deve estar o tempo todo lá no Sigel olhando e vendo que muita gente tá assim, uma pessoa está sendo muito nomeada, né? Então ela acha que as mesmas pessoas sempre recebem nomeações. E também não é verdade. Isso não é verdade. O que é que eu posso dizer? Para algumas funções, por exemplo, nós que fazemos cálculos trabalhistas, nós entendemos que ele não é restrito aos contadores, certo? O cálculo trabalhista em si, ele não está restrito a quem é formado em ciências contábeis, ok? Mas na cabeça do juiz, o que acontece? Ele sabe que quem tem escritório de contabilidade, dentro do seu escritório tem 3 departamentos, os principais pelo menos: o contábil, o pessoal e o fiscal. Então ele sabe que o departamento de pessoal é responsável por apurar as verbas trabalhistas das empresas, dos clientes. Por isso, por saber disso, ele entende que quem está mais apto a realizar esse tipo de cálculo é o contador. É tanto que eles chamam a perícia em cálculos trabalhistas de perícia contábil, né? E ali não é uma perícia contábil. Perícia contábil é uma perícia que trata de matéria contábil, né? De analisar balanço, balancete, livro caixa, livro razão, enfim. E outros assuntos até mais complexos na área tributária, né? Que é levado para um contador fazer. Então, aí está o primeiro obstáculo. Então, você, por exemplo, é um profissional de RH, tem total domínio ali na área trabalhista de fazer e acontecer, né? Com os cálculos trabalhistas e não consegue uma nomeação, né? Você tem que furar esse bloqueio, furar essa barreira. Quebrar esse paradigma na cabeça do juiz, certo? E não são todos que entendem do mesmo jeito. Agora, se você foi para 1, 2 varas, 3 varas, e elas responderam do mesmo jeito e você parou, aí fica complicado. Você nunca vai chegar na primeira nomeação. Tá? Então, esse é o primeiro bloqueio, tá, Bruna? Para ser quebrado. Aí ela ainda disse mais, essa mesma pessoa ainda disse mais. A VT já tem perito, a VT já tem contadoria, a VT é vara do trabalho. Então ela disse, a VT já tem perito, a VT já tem contadoria, é a realidade, tipo, se conforme com isso, essa é a realidade, não tem mais.
quem tá lá já tá sendo nomeado, ele não vai nomear. Nomeia sim, gente. É incrível. Eu não sei quem tá aqui que é minha aluna, mas que entraram, não sei se entraram, ficaram, saíram, mas enfim, as meninas e os meninos que estão lá, meus meninos, minhas meninas, né, da perícia lá, da mentoria, estão sendo nomeados, tá? Então é possível sim. E outra, tem lugar para todo mundo, sabe? A gente tá hoje em 2025 com mais de 5 milhões e meio de processos. Podem pesquisar, vocês vão encontrar esse número, ou até mais já. Mais de 5 milhões e meio de ações trabalhistas esperando por você. Eu sozinha não posso. Eu e mais os colegas que já estão trabalhando não podemos. Precisamos de mais gente qualificada, de mais gente disposta, de mais gente responsável, que tenha conhecimento, que se dedique a estudar para fazer um bom trabalho. Então tem trabalho, tem demanda para todos, tá? Tem demanda para todos. Então o que eu quero deixar aqui para essa pessoa que falou essas 3 frases, né? Que me pareceu realmente muito frustrada, que ela não desista. Que ela não desista porque tem espaço para ela. Ela só não pode parar. Se parar, perdeu. Ok? Teve uma outra que falou o seguinte: nenhuma da minha região recebe visitas. Hoje em dia é tudo online. Olha, realmente tem muita coisa que mudou. Aqui em Maceió, as varas do trabalho, elas não atendem mais as ligações da gente, certo? Agora vai direto para um número geral, um geralzão, né? Um protocolo, como bem antigamente, né? Então, vai para lá, eles anotam o nosso pedido, falam com a vara para depois retornar para a gente. Isso é muito complicado, porque muitas vezes você está querendo concluir um trabalho seu ali, né? Boa noite vocês que chegaram agora. Nós estamos falando sobre engajamento com as varas. Então, assim, é complicado. Aguardar que aquele terceiro traga uma resposta sem entender do trabalho para você, né? Então, complicou bastante. Mas o acesso presencial, ele é aberto, ele não está fechado. Porque, do contrário, o que seria de nós para ter um esclarecimento? E os processos ficariam com prazos infindáveis. Porque se depender sempre, se eu tiver uma dúvida e eu ter que falar isso nos autos, às vezes é uma coisa tão simples para se resolver e eu ter que falar nos autos para resolver aquilo, né, e ser impedida de chegar até o magistrado ou até o diretor da vara, bem, por aqui ainda não está assim. O que está aqui, o que está acontecendo é que você não pode mais, você liga e cai no número geral, ok? Então, mas aí quando você está com um relacionamento bom com a vara, tem alguns números de WhatsApp, você pode se comunicar diretamente com ela, certo? Então, as varas recebem visita sim. E eu quero dizer outra coisa. Como é que haveriam audiências presenciais? Né? A não ser que essa vara que ela se refere, ela está dizendo que na região, não sei qual é a região dela, ela não colocou, mas só tem audiências online. E eu não acredito que só tenha audiências online, né? Até agora eu não tive notícias disso não. Mas mesmo assim, se só tiver balcão virtual, e-mail e o telefone geral, continua persistindo que uma hora vai chegar. E mais uma coisa, ela não só tem a região dela. Nós temos 24 regiões do TRT no Brasil e cada região dessa com um número infinito aí de varas do trabalho. Quer dizer, infinito não, né? Mas um número grande, né? Porque tem as varas da capital, dos municípios, enfim, são muitas varas do trabalho. Se você já desiste, quão pequena é a tua força, né? Quão pequena, desiste antes de começar, tá, gente? Então, se ela estiver por aqui, tá aí a resposta do que ela colocou, né? Existe sim a possibilidade de você se apresentar presencialmente, com certeza, tá bem? A outra pergunta que eu coloquei foi: você
já recebeu alguma nomeação? E claro, né, tem sempre alguém que recebeu nomeação. Então, 46% respondeu que sim. 46% respondeu ainda não. 38% disse sim, algumas. E 15% disse que estava numa expectativa grande em receber. Né? Alguns tribunais estão fazendo a nomeação por meio de sorteio dos peritos que fazem contato e são cadastrados no rol de perito das varas. Bem, Andressa, sorteio, essa palavra eu nunca ouvi falar que fosse dessa forma, por sorteio, tá? Mas rodízio, sim. Tem muita vara que trabalha com rodízio. Então, por exemplo, os peritos que estão cadastrados para Maceió, por exemplo. Digamos que tenha lá 200 peritos, porque tem muita gente. Digamos que tenha 200 peritos. Aquela vara, ela vai girando na lista de peritos. É de uma resolução? Mas aqui não funciona não, assim. É rodízio, mas sorteio é muito complicado, sorteio. Mas rodízio sim, funciona. Então eles vão girando isso. Então fala aí, porque eu nunca ouvi falar não, tá? Isso aí. Aqui funciona desse jeito, e é dito pelos próprios diretores das varas aqui, né? É rodízio. Então assim, se você for nomeado agora e tiverem 10 peritos naquela vara, eles vão nomear os outros 9 para chegar em você, certo? Porque sorteio, minha amiga, pode ser uma carta marcada para nomear só um, né? Então, isso aí não é muito de bom tom, mas se tem essa resolução, vamos ver como é que é essa forma de sorteio. De repente, você foi sorteada, tá fazendo sua perícia, aí tem outra perícia para ser feita, aí você já tá fazendo eles sorteiam entre os 9 que ficaram, um exemplo, né? E aí aquele outro recebe, aí ele já sai do sorteio, aí nomeiam os 8 que ficaram, sorteiam, aliás, os 8, para ver quem é que vai fazer, entendeu? Então acaba que se torna um rodízio. Por quê? Porque quem foi sorteado uma vez não participa mais de sorteio, fica de fora, para que os outros tenham a oportunidade. Isso é justiça, isso é aplicar justiça, ok? Então, essa expectativa aqui, ela pode aumentar a partir do momento que você decide correr atrás, tá certo? A outra pergunta que eu coloquei foi... qual sua maior dúvida sobre a primeira nomeação? E aí 2 pessoas responderam, que eu achei engraçado. Uma respondeu, onde eu vejo ela? Eu não sei se ele está brincando, né? Ou ele não sabe onde acompanhar a nomeação, tá? Mas você vê a nomeação no painel do processo judicial eletrônico, ou lá dentro do Sigeu. Certo? Quando você entra lá no seu cadastro no Sigeu, aí tem lá uma opção, consulta de nomeações. Ali você acompanha também as nomeações, mas você não mexe no processo, tá bom? Você não mexe no processo dentro do Sigeu, você só sabe das nomeações, de que vara foi, de que tribunal foi, mas de que região foi, aliás. Agora, dentro do processo judicial eletrônico, do PJE, né? Você vai, por exemplo, a minha região é a 19, né? Alagoas. Então eu vou digitar pje.trt19.jus.br. Eu vou deixar aqui para vocês pje.trt19.jus.br. Pronto. Aqui eu entro nesse endereço, tá? E é onde eu vejo as nomeações, é onde eu vejo onde ficam os laudos que estão aguardando serem juntados, esclarecimentos aguardando serem respondidos, os processos meus que eu já fiz que são arquivados, outros que faltam arquivar, certo? As novas designações, enfim, você tem um painel com o seu nome, seu CPF, e ali você acompanha todas as suas nomeações, ok? Eu achei engraçado, porque eu achei que ele estava brincando. A outra dúvida foi de outra pessoa, ela disse que tem todas as dúvidas
Responda se você estiver aqui, tá bom? Todas as dúvidas em fase de conhecimento. Você tá aqui que fez essa pergunta? Todas as dúvidas em fase de conhecimento? Quero ver se você é corajosa. Se você for corajosa, diga, estou aqui. Tchan, tchan. Ela não quer falar. Tudo bem. Mas vamos lá, eu vou responder a você assim mesmo, porque eu vi que você tá aqui, tá bem? Olha ela! Thaís, bem-vinda, Thaís. Então, Thaís, todas as dúvidas em fase de conhecimento. Já não é mais uma dúvida sobre engajamento com as varas, né? Você já recebeu alguma perícia em fase de conhecimento? Me fala se sim ou não. Ou é só a expectativa de pegar um dia e não dar conta? Fala pra mim. Hein, Thaís? Já pegou alguma em fase de conhecimento? Vamos lá, está com a primeira. Oh, meu Deus, coisa mais linda. Vamos lá. De motorista. Então, Daniele Galan tá aí se dedicando, aprendendo legislação, se aperfeiçoando em perícia de motorista. Fala com ela, tá bem? Eu vou deixar aqui o nome dela aqui, você vai... Daniele Galan. Você vai procurar aí o Instagram dela e vai falar com ela, ela vai te ajudar. Mas vamos falar de perícia em fase de conhecimento. Porque pode ser de motorista, pode ser do que for. Se for uma perícia em fase de conhecimento, o que é que você vai fazer? Primeiro, quando você pegar o processo, verifica se tem decisão. Eu sei que a perícia em fase de conhecimento ela é anterior à sentença, né? Tudo bem. Mas aí veja se tem alguma decisão, um despacho. O despacho da perícia muitas vezes vem trazendo alguma orientação do que você deve fazer, ok? E não resta, olha, entenda bem, não resta outro caminho a não ser estudar. Se você pegou uma perícia hoje, fase de conhecimento, você já sabe que é fase de conhecimento, e você tem 30 dias para entregar, vamos supor, né, que eu acredito que essa você deve ter mais. Mas você, digamos que você tenha 30 dias, dedique-se a ler o processo inteiro para entender de fato essa legislação, tá? Então, perícia em fase de conhecimento requer estudo, muito estudo. Por quê? Porque você vai se inteirar sozinha do assunto e buscar entender o que você precisa apurar e o que você não deve apurar. Você precisa entender o que qual é o pedido que tem na inicial que é mérito e os que não são e você pode apurar. Então é preciso entender esses pontos. No mais, é uma perícia igual às outras, certo? A fase de conhecimento tem essas particularidades. Estudo, você precisa buscar se tem alguma decisão que norteie o seu trabalho. Se não, você vai para a petição inicial, mas cuidado para não sair apurando tudo. Porque geralmente vem um dano moral, vem um dano material, ou vem uma indenização de alguma forma. E esses pontos são meritórios. Ou seja, quem decide é o magistrado, não é o perito. Então, esses pontos, na sua perícia de fase de conhecimento, você vai colocar lá assunto que somente o magistrado pode decidir, ok? Assunto que somente o magistrado pode decidir, o assunto de mérito, só o juiz pode decidir, enfim. Então, essas particularidades da perícia em fase de conhecimento são delicadas nesse início e é preciso ter esse cuidado. Mas nada que não se resolva com o estudo, com a boa leitura ali, dedicar, né, procurar entender a legislação do motorista, as convenções, como apurar ali, principalmente se forem horas extras, né, de motorista. Então, dedica aí um tempo
para buscar entender isso, certo? Faz a sua leitura. E outra coisa, gente, no meu curso e na minha mentoria, eu ensino a fazer o guia de perícia. E na minha opinião, porque até hoje tem dado certo para mim, esse guia de perícia faz parte da minha metodologia. Eu tenho um método sim, ou seja, você quando entra para ser minha aluna, meu mentoreada, você vai aprender a fazer a perícia do início ao fim. Você vai trilhar um caminho que você não tem como errar, tá? Não tem como errar a sua perícia, certo? E nesse caminho existe um documento que eu chamo de guia de perícia. É um documento interno, né? A gente poderia chamar de papel de trabalho, tá? Esse guia de perícia é o mesmo que o resumo do processo que vocês fazem. Mas eu já peguei muitas pessoas fazendo resumo de uma forma tão grande que nem parece resumo, certo? E acaba atrapalhando a pessoa. Eles acabam se perdendo no meio desse resumo e erram e não sabem o que fazer muitas vezes. Mas eu ensino a fazer um guia de perícia bem diferente. Um guia que vai direto ao ponto, que você não precisa usar de muitos artifícios para chegar no objeto da perícia, para saber o que você vai colocar dentro do PJ Calc. Não. Esse guia, ele, como o próprio nome já diz, ele é um guia. Ele orienta você a andar no caminho certo. E quando você faz a leitura, consegue preparar o seu guia de perícia, você vai fazer o cálculo com muito mais segurança, com muito mais leveza. Essa é a realidade, tá bem? E assim, é simples fazer, não é difícil, é muito simples, tá? Deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui. Falamos sobre insegurança e o pessoal que respondeu sim foi 100%, tá? Foram várias pessoas que responderam se sentir inseguros, né, na hora de buscar a primeira nomeação. Mas vamos lá, a gente está já acabando essa live e eu quero deixar as orientações do engajamento de varas com vocês. Então veja, é normal e todo mundo já sabe que o balcão virtual está ok, Thaís, mas qualquer coisa eu estou aqui à disposição, tá bem? Todo mundo já sabe que balcão virtual, né, para buscar a nomeação. Eu nunca usei balcão virtual porque eu não precisei, tá? O e-mail com as varas, e presencial, tudo isso funciona. Mas se você fizer isso uma única vez e parar, vai ser difícil chegar na primeira nomeação, tá bem? E outra coisa que eu queria dizer para você, Thaís, só abrindo um parêntese novamente para Thaís, que já está com a perícia em fase de conhecimento, faça essa perícia bem feita, tá? Dedique-se nessa perícia, faça o seu melhor. Você vai ver que não vai parar de vir nomeações para você. Pode ser que venham várias de motorista para você. E você acaba se especializando nesse assunto e a vara só vai mandar para você. E vai ser muito bom, porque os honorários desse tipo de perícia eu acredito que sejam bem relevantes, tá certo? Então vamos lá. Você está cadastrada no Sigeu, seu cadastro está validado, você já disse lá dentro do Sigeu quais os municípios que você quer atuar como perita, como perito, certo? Você já disse isso lá. Então, quando você indica os municípios dentro do Sigeu, você fica aparente, ou seja, as varas daquele município, elas conseguem enxergar você, certo? E aí, elas só podem nomear quem está cadastrado no Sigeu, tá? Quem está com o cadastro validado, elas não nomeiam quem está fora, somente quem está dentro, certo? Aí, o que acontece? Ela vê o seu nome lá no Sigeu e diz, eu vou nomear essa daqui, né? Vê lá olha o seu currículo, vê que você tem experiência já com DP, que você já faz cálculo trabalhista, e isso é muito bom. E aí já é um ponto para você. Então ela nomeia você, certo? Esse é um lado da busca da primeira nomeação. Outro caminho que você tem. Você conhece alguém que trabalhe na Justiça do Trabalho, que trabalha no TRT? Você conhece alguém que está aqui? Conhece alguém que trabalha, tem um amigo, alguém do seu círculo de amizades, assim, ainda que não seja tão íntimo, mas conhece alguém? Vamos lá.
Porque um dia eu fui apresentada ao diretor de uma vara e eu comecei a receber nomeações. E ele não era meu amigo. Ele não era meu amigo, era só um conhecido. Eu não tinha nenhum contato com ele. Então, se você conhece alguém das varas do trabalho, comece a fazer contato com essa pessoa. Dizer que você está cadastrada no Sigeu, que você faz perícia em cálculo trabalhista, tá? De repente você está do lado de um advogado. O advogado precisa de um cálculo trabalhista e não sabe o que você faz. Não é assim? Você tem que falar. Tem que botar a cara no sol. Tá? Outra coisa que eu vejo aqui, o pessoal, eu sou perita, tá lá, fulana de tal, perita trabalhista, no perfil do Instagram. Mas quando você vai olhar o feed, tá cheio de foto na praia, né, fazendo um monte de coisa que não é profissional. Aí complica, viu? Porque eles olham as redes sociais também. A gente sabe que tudo isso hoje tá muito lá patente aí aos olhos da justiça, né? Inclusive, muito disso é usado até em processos. Então você tem que alinhar a sua linguagem também aí com o seu perfil do Instagram. Torne o seu perfil profissional. Se você quer publicar fotos de coisas mais íntimas suas, da sua vida particular, crie um perfil particular e posta lá. Mas o que diz respeito à sua área profissional, organiza isso, tá certo? Então, vê só, organiza essa parte, busca ver se você conhece alguém, ou de repente, talvez você não conheça, mas você tem um amigo, uma amiga, um parente que conhece, que tem um amigo que trabalha no TRT, sabe? O amigo do amigo. Você pode ir lá e pedir, meu amigo, por favor, me ajuda, fala com aquele teu amigo lá, pra mim. E diz a ele que eu faço cálculo trabalhista, que eu já estou cadastrada assim, dá o diálogo para ele explicar lá, entendeu? E aí, essa nomeação vem, você já cria um caminho. Através de quem? Através de um amigo seu. Você já criou um vínculo. Isso é buscar engajamento, tá certo? Mas, além disso, você não vai deixar de mandar o e-mail para a vara, você vai mandar e-mail para quais varas do trabalho? Você vai mandar para as varas do município que você indicou dentro do Sigeu. Então, por exemplo, aqui em Maceió nós temos 10 varas do trabalho. Aqui é a capital, tem de Alagoas. Então, nós temos 10 varas do trabalho. Aí, quando eu coloco dentro do Sigeu Maceió, as 10 varas conseguem me enxergar. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Depois que eu indico dentro do Sigeu, eu vou mandar e-mail para essas varas. Eu posso mandar para uma, para duas, posso mandar para as 10, certo? Então, você vai mandar os e-mails para as varas daquele município. Se o município que você mandou tem 2 varas, mande e-mail para as 2 varas do trabalho. Você vai no site do TRT daquela região e vê lá o nome do diretor, tá certo? O e-mail da vara, todas elas têm. E aí você direciona o e-mail para aquela vara, certo? E o que é que vai nesse e-mail? Um texto bem sucinto, profissional. O anexo, você coloca o seu currículo profissional, você pode colocar cópia da sua carteira do conselho, você pode anexar também um trabalho que você já tenha feito como aluna, sabe? Eu estou orientando uma aluna a pegar os trabalhos que a gente está fazendo, para ela colocar nos e-mails também e para ela apresentar nas varas. Isso é ponto também, gente. Você pode levar materiais que você já tenha feito, cálculos trabalhistas, e apresentar a vara. E na hora que você entrar, for falar presencialmente, muito melhor, pede para falar com o diretor da vara e mostra para ele, leva um folder, prepara um folder seu com os serviços que você oferece, tá certo? Serviços, seus contatos, sua rede social, deixa tudo ali à mostra para que ele veja quem você é de fato, né? E aí mostra para ele, olha, eu trouxe também cópia de alguns trabalhos que eu fiz, de laudo ou de parecer pericial, do curso que eu fiz, está aqui o certificado também, eu trouxe para você ver, os trabalhos que eu fiz com a minha mentora, né? Ou o meu mentor, enfim. Leva como prova de que você sabe o que você está dizendo que quer fazer, entende? Tudo isso vai te auxiliar, tá certo? Então, cadastro pronto, envia o e-mail para as varas que você indicou, nos municípios que você indicou,
certo? Se organiza para ir no presencial. E como é que você se organiza? Prepara um folder, né, vocês já devem saber aí, até talvez melhor do que eu, né? Prepara esse material e aí você se arruma de uma maneira discreta, né? Com cores menos chamativas. Eu tô com um azul aqui que tá meio tchada, mas só para demonstrar alegria para vocês, certo? Mas quando vocês forem para a vara do trabalho se apresentar presencialmente, vão com uma roupa mais discreta. Por exemplo, bota um blazer aqui, caqui aqui por cima, algo que dê uma aliviada na tonalidade, né? Que às vezes a gente vê alguém vindo de longe com uma cor berrante, né? E aí aquilo já chama atenção nos olhos da gente. Então, isso é importante, gente. Posicionamento de imagem é muito importante. Então, se prepara antes, sabe? Arruma o cabelo, faz uma escovinha, enfim, uma boa maquiagem e vai até lá se apresentar. Ora, faz uma oração, sabe? Deus, Ele é o maior interessado em que a gente prospere, em que a gente dê certo. Então faça uma oração e peça a Ele que Ele lhe dê coragem para você, ao chegar lá na vara, abrir sua boca e falar com ousadia, e falar com intrepidez, com firmeza, sem gaguejar, certo? Sem gaguejar. Fale com firmeza. Tudo isso vai contar ponto para vocês, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Verdade. Ih, Josiane, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Então, o que é que nós temos mais? Já falamos aí do cadastro, dos e-mails. O que é que tem que ter o e-mail, né? Acho que vocês devem ter anotado aí quem estava precisando, né? Vejam os trabalhos, quem já fez curso, os trabalhos que vocês já fizeram, não pegou nenhuma nomeação ainda, não teve nenhuma contratação, mas fez o curso e estudou lá casos reais. Fala com o teu professor, com a tua professora, com a tua mentora, arruma esse material para entregar como prova de que você fez, né? Mas você tem que ter feito de fato, não é só pegar a cópia e botar não, tá? Não vem com essa enganação não. Tem que ser um negócio real, tá bom? Começar a verdade logo de cara, certo? Que mais? Aí você vai no presencial. Olha, gente, que coisa linda. Josiane é minha aluna, minha mentoreada. Né, Josiane? Olha o que ela está dizendo aí. Estou recebendo nomeação de VTs novas aqui, certo? Então é uma prova de que a gente consegue. Consegue. Josiane, se você puder, vai colocando aí. O que você fez? Se foi presencial, se foi só e-mail, se foi telefone, como foi que você conseguiu essa vara nova? Fala aí pra gente, pro pessoal ver. Enquanto isso eu vou falando a minha parte aqui, tá bom? Então, veja, e-mail, já colocou os dados lá no e-mail, os anexos, preparou seu folder, preparou a sua imagem, né, sua roupa, cabelo, maquiagem, e foi de uma maneira mais sóbria, de uma maneira mais elegante, se apresentar à vara do trabalho. Enviei e-mails e liguei. Ótimo, perfeito. E isso é uma prova de que não são todas as varas que não estão recebendo telefonemas das pessoas, né? Não só dos peritos, mas de todos, né? Então, quem está aqui, está meio desenganado, está se sentindo desenganado, frustrado, decepcionado, não fique. Olha aí a prova viva de que dá certo. E olha, ela está dizendo ainda, e de tempo em tempo ligo para saber das demandas. E é isso, se mostrar interessado. Quanto mais você insiste, ó, você vai conseguir. Porque assim, gente, conseguir a primeira nomeação você precisa pedir. Não é obrigação da vara nomear a gente, não. Eles precisam de ajuda, tudo bem. Mas eles não são obrigados a isso. Porque eles têm a contadoria, tá certo? Mas quando a contadoria está cheia de trabalho, ou é um assunto mais complexo, eles passam para a perícia. E é por isso que é importante que você esteja presente naquele momento. Se você parou, o outro vem e pede e ganha. Pergunta, para quem a assistência técnica? Para conseguir a primeira... Não, assistência técnica é para você
auxiliar advogados fora do judiciário, tá? Ou você pode auxiliar advogados no processo judicial, já ajuizado também, tá bem? Mas você vai ser auxiliar da parte, não do juiz, ok? Então, olha, ela tá dizendo que essa semana, a Josiane tá falando, essa semana mesmo liguei e recebi 4 nomeações. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo como funciona? Cadê a Bruna? Tá aí, Bruna? Tá vendo como funciona, Bruna? O que a gente fala aqui não é balela. Não é coisa para se jogar fora. É para você pegar e praticar. Pega e pratica. E depois me diga se não deu certo. Agora não faz só um, não. Oi, Bruna. Tá vendo aí? A Josiane tá dando a prova de que isso é possível. Ela é minha aluna. Ela é minha aluna e tá colocando em prática aí tudo que ela já aprendeu comigo e aprendeu com outras pessoas também. Porque eu não sou a única na vida dela não, né, Josiane? Mas tá botando em prática e tá dando certo. E eu não sei o que mais outras pessoas poderiam dizer para considerar engajamento com as varas. Mas você pode criar uma estratégia. E eu vou falar aqui o seguinte. Além dessas que eu já falei, tem uma outra estratégia que eu achei muito interessante, que foi uma perita grafotécnica quem falou aqui no Instagram. Eu achei muito legal. Ela fez um vídeo mostrando como ela mesma fazia engajamento com as varas, tá? E aí, ela levou para essas varas, foi final de ano, antes do recesso, né, do final de ano. Aí ela levou um calendário e aquele pacotinho com 3 bombons da Ferrero Rocher. Acho que pronunciei assim, Ferrero Rocher, né? Tem um pacotinho com 3 bombonzinhos. Aí ela levou o calendário numa embalagem de papel, aquele papel meio brilhoso, celofane, sei lá como é que chama. E junto com esse bombonzinho. Então, ela chegava na vara, entregava o currículo dela, o folder dela ali e tal, toda arrumada no salto, que ela só anda no salto, tá, né? E ela é muito bonita. E aí, ela agradecia ao final e entregava para aquela pessoa com quem ela conversou, a quem ela entregou o currículo, o material dela, ela entregava um calendário, né, um presente, que era o calendário com esses bombons. E desejava ali um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, né? E aí o que acontece? Isso marcava a presença dela ali. Então, quem sabe se você agregar essa estratégia ao seu presencial, algo diferente não aconteça. Então, você pode dizer, eu já fui e não aconteceu nada. Faça diferente agora. Faça diferente. Volta lá na mesma vara do trabalho que você foi antes. Sabe? Insista. Oi, como é que vai? Tudo bem? Eu estive aqui há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, eu deixei meu currículo, eu sou perita em cálculos trabalhistas, e vai criando um diálogo, criando uma conexão com aquela pessoa. E aí, antes de sair, deixa uma lembrança, pode ser uma canetinha, dependendo da época. Por exemplo, se for na Páscoa, você não vai levar um ovo para cada, né? Um ovo de Páscoa para cada uma, mas leve um bombom com uma mensagem, sabe? Bota uma mensagem ali de motivação para aquela pessoa e o bombom entrega em mãos. Aqui, ó, uma lembrancinha para você lembrar de mim na hora que você for almoçar, né? Você vai comer aqui a sua sobremesa e vai lembrar de mim quando for fazer a primeira nomeação, tá certo? E vai cavando a sua nomeação ali. Porque chega a aparecer até um pedinte, de uma maneira assim, não pejorativa, sem diminuir a quem tem necessidades dessa maneira. Mas muitas vezes a gente tem que pedir mesmo, para que a pessoa entenda que você precisa daquela primeira oportunidade para mostrar o seu trabalho, entende? Márcia perguntou se atua como assistente, como faço, né, para ter a primeira nomeação. Márcia, é exatamente isso que eu estou explicando aqui nessa live, tá certo? É exatamente isso. Para ter a primeira nomeação, você tem que buscar o engajamento com a vara. E eu já falei aqui do e-mail,
Oi, Fernando, graça e paz, Deus te abençoe, grande abraço. Então, para você buscar a sua primeira nomeação, você precisa estar cadastrado no Sigeu, enviar e-mail para as varas que você quer atuar, né, os municípios que você quer atuar. Você precisa preparar um bom material seu, um folder, procura um design para preparar um folder bem legal para você. E também verifica a sua imagem, né? A maneira como você se veste, isso vai falar muito sobre quem você é. Né? Então você tem que se arrumar de uma maneira mais sóbria, de uma maneira elegante, clássica, na hora que você vai até uma vara do trabalho se apresentar, tá certo? Fora isso, não é parar por aí. Se você entregou o seu material, aguarda, tudo tem um tempo, né? Então você vai esperar, dar o seu tempo aí de 15 dias, de um mês, e vai estar na expectativa, ali na espera dessa nomeação. E claro, você precisa manter um cadastro seu particular no Excel com essa organização das varas que você mandou e-mail, que você já fez contato com alguém por telefone, qual foi a resposta que lhe deram, e isso para você se organizar para ir até essas varas numa oportunidade presencial. Se já foi, eu já fui presencial, não aconteceu nada, tudo bem, aquele foi o momento. Agora você vai aguardar a nomeação não chegando para você, você vai se programar para ir mais uma vez lá. Esse foi o meu caminho. E hoje eu não preciso mais ir em vara nenhuma. Por quê? Porque eu já tenho trabalho que fala por mim, não é? Fala por mim, as nomeações vêm. E o que acontece é que muitas vezes, determinados assuntos que você faz na Justiça do Trabalho, os juízes acabam falando um para o outro. Às vezes eles estão lá, eu queria tanto um perito que soubesse fazer esse assunto, que ajudasse na celeridade processual, né? E aí ele acaba passando, eu tenho um perito bom, uma perita boa que sabe fazer, que entrega rápido, e aí passa o seu nome para o outro magistrado. Eu já estou com eu acho que mais 2 varas aqui de Maceió novas, me nomeando dessa forma, certo? Dessa forma. Jéssica Amanda está dizendo aqui, boa noite, gostei muito de tudo que você falou. Eu trabalho 12 anos na área contábil e validação de folha de pagamento. Esse ano passei no CRC e fiquei interessada pela área perícia trabalhista. Então seja bem-vinda, Jéssica. Esse assunto aqui diz muito respeito a tudo que você está falando, né? Então, isso é o que você vai fazer para buscar a sua primeira nomeação, tá bom? Agora, o que fazer quando essa nomeação chegar? O que é que você vai fazer quando essa nomeação chegar? Se você não souber, vai procurar um mentor, né? Por quê? Porque o mentor, ele já passou pelo momento que você está passando e ele já está no lugar onde você quer chegar. E ele faz toda a diferença. Entendeu, né, Márcia? Muito bem, que bom. Então, ele faz toda a diferença, tá certo? Eu quero saber de vocês. Entenderam a respeito de engajamento com as varas? Vocês viram que a gente falou lá no início que engajamento com as varas não é só sobre a primeira nomeação, né? Mas é sobre o que você tem a dar para essa vara. A responsabilidade, a sua disponibilidade, o seu desprendimento, o seu envolvimento com essas varas. Isso é engajamento, certo? Então, nunca pense, engajar é receber a primeira nomeação. Não é, tá? É todo o trabalho que você se desenvolve. Vocês lembram que quando vocês fizeram o cadastro no Sigeu, vocês assinaram um termo, deram o seu ok lá, no termo de compromisso? Vocês leram esse termo de compromisso quando foram fazer o cadastro no Sigeu? Pois é, gente, aquilo dali é engajamento. Aquele termo de compromisso indica que você se engajou, que você se comprometeu com aquela vara. Aliás, ali é geral, né? Não é só com uma vara, é com qualquer uma que você vai realizar algum trabalho. Perícia é uma construção. Quem vem para a perícia interessado só em receber dinheiro, vai se dar mal, porque vai apresentar trabalhos ruins, tá? E vai ser riscado desse mapa rapidinho. Então, venha. Se você quer contribuir com
a resolução de conflitos de outras pessoas. Esse é o propósito. Esse é o meu propósito na perícia. É poder contribuir com a resolução de conflitos de tantas pessoas que estão com seus problemas no judiciário trabalhista e não tem ninguém para resolver. Não tem uma pessoa que tenha um conhecimento, uma disponibilidade em estudar o problema dela e trazer uma solução. Esse é o propósito. Então venha para a perícia se você tem esse propósito, tá certo? E fica aqui, se você não me segue ainda, vai lá e me segue aí no meu perfil, tá, gente? Já começa a me seguir. Nós vamos estar aqui semanalmente falando de um tema diferente da perícia. Essa semana nós falamos sobre engajamento com as varas. E eu gostaria de sugestões. Eu vou deixar já uma caixinha de perguntas aqui nos meus stories para vocês me dizerem quais são os assuntos, os temas que vocês gostariam que a gente abordasse por aqui, tá certo? E aí, a partir das próximas semanas, nós vamos trazendo, dissecando mais, né, esses temas para que vocês aprendam sobre perícia em cálculos trabalhistas. Tudo bem? Toda quinta-feira, Márcia. Quinta-feira às 8 horas. Bom, hoje a gente teve um engajamento bom, muita gente entrou, muita gente saiu e foi ficando, né? Mas assim, vamos ver se esse é o melhor dia e o melhor horário para que a gente faça essa live com vocês, tá certo? E qualquer coisa podem me chamar no direct, tá bom? Então, vou deixar a caixinha, não esqueçam, vão lá e digam qual o assunto que vocês gostariam de ver por aqui. E também, se não me seguem ainda, passem a me seguir, porque você tem conteúdo de valor aqui comigo, tá bom? Então fica na paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a nomeação chegue antes da próxima live, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, até lá!